Pai, nós oramos a Ti. Nós oramos a Ti, entregamos a Ti a nossa vida. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração. Entregamos a Ti a nossa adoração. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso louvor. Entregamos a Ti a nossa alegria. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas tristezas. Entregamos a Ti as nossas vitórias, mas também entregamos a Ti as nossas derrotas. Nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, pois o Senhor é digno de receber ela por completo. Senhor, eu te faço um pedido especial nessa noite. Arrebata o nosso coração, Senhor. Arrebata a nossa mente, ó Pai, para caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que o meu coração não sinta, mas que a Tua palavra revelada, Senhor, encha e preencha nossa existência. Que aquele que entrou aqui abatido saia daqui renovado. Aquele que entrou aqui triste saia daqui pulando de alegria. E aquele que entrou aqui ferido na alma saia restaurado. Oramacaramaya sai. E aquele que entrou aqui sem esperança saia com esperança. Aquele que entrou aqui aprisionado saia com os cadeados quebrados, com as correntes despedaçadas. Aquele que entrou aqui sem sonhar, volte a sonhar. Aquele que entrou aqui desacreditando que ainda é possível, o Senhor manda te dizer: não é só possível, como já está preparado, está pronto. Taramakaia sora mamacheia mamacaia sai. Receba da parte do Senhor aquilo que Ele tem para você nessa noite, neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser ficar aí, fica à vontade. Se você quiser sentar com o cheirinho dela, fica à vontade também. Fica à vontade, Adquei. Paz do Senhor, igreja. Amém. Todas as vezes que eu estou aqui, a percepção e o sentimento que me sobe ao coração é de serviço, é de que eu estou tendo a oportunidade de servir a igreja. Isso é aquilo que sobe ao meu coração. Isso é o que me dá alegria, isso é o que me dá motivação. Então todas as vezes que eu venho aqui, eu não só estou cumprindo um propósito, eu estou me divertindo. A gente sobe aqui, Pedro, o coração se agita, não se engane, isso sempre acontece. Não é a primeira vez, não é a segunda e não vai ser a última. Todas as vezes que eu subo aqui, eu tenho certeza, todos os homens e mulheres de Deus que sobem aqui, o coração dispara, a voz fica trêmula, e o dia que a gente se acostumar com isso é porque a gente está morto. Enquanto a gente estiver vivo, é isso mesmo. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra muito clara e objetiva nessa noite, e tenho certeza que eu não tomarei muito mais tempo. Não estenderei muito tempo através dessa palavra, mas eu quero compartilhar com vocês que o culto aqui domingo foi tremendo, sim ou não? Foi maravilhoso, foi uma bênção, foi diferente. Palavra profética, palavra revelada, tenho certeza que Deus falou com muita gente. E eu fui para casa naquela noite, e quem aqui, ou isso só acontece comigo, vai deitar, vai dormir, e as preocupações começam a bater. As preocupações do dia. Mas quando eu fui deitar, eu falei assim: Júnior, você acabou de sair de um culto tremendo, poderoso, maravilhoso.
e você está aqui, deitado na cama, dormir preocupado com amanhã, diga assim, não é crente não, esse não é crente não. Irmãos, e eu estou carregado de uma palavra que o Senhor começou a construir ela em mim, na segunda-feira quando eu acordei. Tem sido corriqueiro, e eu peço para Jesus para não afastar isso nunca mais, porque como é maravilhoso isso. Você acordar e receber uma impressão no seu espírito, uma palavra, assim que você abre os seus olhos. Quem aqui já passou por essa experiência? Levanta a mão. Levanta mais alto. Eu acordei na segunda-feira e isso tem sido frequente. Eu acordei na segunda-feira e o Senhor falou essa palavra ao meu coração. E é essa palavra que eu quero derramá-la sobre vocês, porque eu tenho certeza que essa palavra não é só profética para mim, mas também é para vocês. Amém? O título da mensagem é: há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Lance suas primícias sobre as suas impossibilidades. Eu acordei, eu abri o olho e o Senhor falou comigo ali, falou assim: há alguma coisa impossível para mim? Lance as suas primícias sobre as suas impossibilidades. E aonde está esse texto aqui? Abra comigo em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 1 ao 14, e eu quero correr um pouco a Bíblia com vocês aqui nessa noite, para que a gente entenda e contextualize isso que o Senhor está falando aqui. Amém? Gênesis 18, do 1 ao 14. Vou falar rapidamente aqui, tá? Já está aqui atrás de mim? Pode colocar, para quem não trouxe a Bíblia, pode colocar aqui por favor atrás no telão. Gênesis 18, do 1 ao 14. Diz assim, ó: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, diga, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo, está bem, faça como está dizendo, responderam eles para Abraão. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Sara, depressa, diga, pegue 3 medidas da melhor farinha. Diga, melhor farinha. Amasse-a e façam os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu, diga, o melhor novilho, e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. E aí um deles pergunta assim: onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Aí ele responde: ali na tenda. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram, diga, velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensou: depois eu ainda de estar velha, eu e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe, diga, existe alguma coisa impossível para Deus? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu e disse: eu não ri.
Quando a gente olha esse texto de Gênesis 1:18, do 1 ao 14, a gente vai fazer um paralelo agora também com 1 Reis 17, 13 e 14. Abra para mim, por favor, aqui atrás de mim, 1 Reis 17, 13 a 14. Eu vou, na verdade, ler do 10 até o 14. Isso, vamos lá. Então ele se levantou e foi a Sarepta, está falando aqui de Elias. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim, diga primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-o aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele na sua casa muitos dias. Diga, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. Repita, da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Quando a gente olha a história de Abraão, nesses contextos, até chegar neste momento onde Deus fala com ele, em Gênesis no capítulo 12, do versículo 1 ao 9, vai falar sobre o chamado de Abraão. Depois que Deus chama Abraão, em Gênesis 12, do 10 ao 20, fala da viagem dele do Egito. Deus fala para Abraão sair do Egito. Por quê? Porque durante aquele momento havia, diga, fome em Canaã. Depois disso, há uma separação. Abraão sai, Ló vai com ele. Em Gênesis 13, do 1 ao 18, Ló separa de Abraão, ou melhor, Abraão separa de Ló. A aliança com Deus e a primeira promessa de um filho vem em Gênesis no capítulo 15, do versículo do 1 ao 6. Depois dessa promessa, há uma aliança e o sacrifício. Quem lembra aqui do sacrifício de Abraão? Qual foi? Isaque. Abraão foi sacrificar Isaque para adorar a Deus. Depois disso, tem o nascimento de Ismael, Gênesis 16, do 1 ao 16. Depois disso, em Gênesis 17, do 1 ao 8, a mudança do nome de Abrão para Abraão. E aí sim a gente chega nesse momento, a qual Deus encontra com Sara e Abraão dentro daquela tenda. O contexto de Elias, quando a gente olha para essa história de Elias que eu acabei de ler, antes desse evento, de Elias chegar à casa da viúva, a viúva de Sarepta, havia uma fome, uma seca no reino de Israel. Isso está declarado lá em 1 Reis, do capítulo 17, do versículo 1. Quem aqui lembra a história? Quem profetizou a seca? Elias profetizou aquela seca. Por quê? Porque Acabe e Jezabel estava implementando uma cultura de uma idolatria pagã. Então Elias se levanta como profeta e fala que não haverá chuva sobre a terra, não haverá uma gota de orvalho segundo a minha palavra. Então, antes disso tudo acontecer com Elias, a essa viúva, o próprio Elias que está agora lá na casa da viúva pedindo água, pedindo o que comer, era ele mesmo que havia profetizado o que estava acontecendo naquela situação. Depois disso, depois que Elias profetiza contra Acabe, contra Jezabel e toda aquela situação, Deus dá uma ordem para Elias: Elias, se esconda
no ribeiro de Querite. Diga, se esconda no ribeiro de Querite. Só que Elias, porque o Senhor fala ali para Elias: Elias, eu já dei ordem aos corvos para te alimentar. Diga, o Senhor já deu ordens aos corvos para me alimentar. O Senhor diz que deu ordem aos corvos, e os corvos lá levam carne e pão. É isso? Carne e pão para Elias no riacho de Querite. Só que o mesmo homem que havia profetizado, declarado aquela seca, Elias, agora ele está no ribeiro de Querite, diante de uma situação, sendo alimentado por corvos. Só que qual era o objetivo de Deus ali? Proteger e esconder Elias, porque se Elias não fosse escondido, Elias seria morto. Só que o que acontece no ribeiro de Querite? A Bíblia vai dizer que o ribeiro seca. Até um determinado momento, mesmo aquela profecia de Elias, havia água no ribeiro de Querite. Então, quando Deus deu uma ordem para o profeta, Deus havia ali já preparado água, já havia preparado pão, já havia preparado carne, já havia preparado todo o alimento. Só que chega um momento que a própria Bíblia diz que o próprio ribeiro de Querite secou-se. E neste momento, quando o ribeiro secou-se, Deus vem para Elias, e nesse momento que Deus chega para Elias, Elias encontra-se talvez de cabeça baixa, ou abatido, ou deitado, ou sentado. Só que de uma forma proativa Elias não estava, isso é um fato. Por quê? Porque Deus fala: Elias, levanta e vai para Sarepta, porque lá ordenei uma viúva que te alimentasse. Com isso Deus manda Elias sair. Elias se levanta e sai do ribeiro de Querite e vai em direção a Sarepta. É nesse momento, é nessa situação que Elias chega diante da viúva, diante da casa da viúva. Ou melhor, a Bíblia vai dizer que Elias encontra a viúva na porta da cidade, colhendo gravetos. Só que quando Deus dá uma ordem para Elias, que lá Deus já havia preparado uma viúva para o alimentar, Elias depara com uma situação com uma mulher muito pior do que ele. Se Deus falar para você assim, ó, sai daqui de Mogi das Cruzes e vai para uma terra que mana leite e mel, que eu vou te alimentar lá, e você chega lá e vê a situação pior do que a que você estava. Esse é o cenário, esse é o ponto aqui que eu quero chegar junto com vocês. Esse é o ponto aqui que eu quero apresentar junto para vocês, porque quando Deus também fala para Abraão sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei, Deus não revela o que iria acontecer. Deus só fala: sai daqui, sim ou não? Ou seja, a ordem que Deus dá, tanto para Elias quanto para Abraão, é uma ordem que aparentemente não tem subsídio, não tem fundamento. Não tem aquilo que os nossos olhos gostam de enxergar. O que os nossos olhos gostam de enxergar? Prosperidade. Os nossos olhos gostam de enxergar riqueza. Os nossos olhos gostam de enxergar coisas boas, coisas abundantes. A gente não gosta, a gente se incomoda quando a gente chega diante de uma situação a qual a gente é confrontado, numa situação que existe perseguição, que existe calúnia, que existe difamação, que existe tudo quanto é coisa menos a parte boa da história. Esse é o ponto aqui, mas eu venho aqui profetizar para a minha vida e para a sua vida, que nós estamos inaugurando um tempo, que é tempo de nós trilharmos caminhos revelados. Não é tempo mais de nós trilharmos caminhos aonde a gente se movimenta por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente enxerga. Elias não enxergou o caminho, Abraão não enxergou o caminho. Só que Deus havia revelado uma ordem sobre que Deus a faria sobre Abraão, homem, ou melhor, pai de multidões, que a sua descendência seria maior, mais numerosa do que as estrelas do céu, do que as areias da terra, do mar. E Deus falou para Elias que iria abastecer Elias. Só que quando Elias chega lá, a situação era pior do que ele estava enfrentando no ribeiro de Querite.
A primeira lição que Deus está ministrando comigo nesses dias, e eu quero compartilhar com vocês, diga para o seu irmão assim, ó: tanto na vida de Abraão, quanto na vida daquela viúva, a oferta e a primícia foram chaves que abriram o sobrenatural de Deus. Se vocês lembrarem da história que eu li, a gente vai ver quando Deus apresenta a Abraão, a primeira coisa que Abraão faz é ofertar. Lembra que eu falei a melhor farinha e o melhor novilho? O segredo aqui, e quando Elias chega diante daquela viúva, ele fala assim, ó: faz primeiro para mim. Então diga para o seu irmão: não adianta você ofertar, você tem que ofertar primeiro. Você tem que ofertar o melhor. Diga para o seu irmão: você tem que ofertar o melhor. Não adianta primiciar. Se você acha que o fato de você primiciar, você está cumprindo um princípio, você não está ainda cumprindo o total princípio. Por quê? Porque não adianta primiciar, tem que primiciar primeiro. Fala: primiciar primeiro. Quando Elias chega diante daquela viúva, o que ele fala para ela? Vai e pega água para mim. Só que a situação dela dentro da casa dela era trágica. Ela vira as costas e vai pegar água. Só que quando ela pensa, você se coloca agora no lugar dessa viúva para você entrar nessa palavra comigo. Você está com o seu único filho, pobre de maré, consciente de que a única comida que você tinha é aquela, e de repente você vai pegar aquela água. Agora sim, olha que segredo tremendo e poderoso. Isso. Elias pede para ela pegar água, sim ou não? Mas o que estava faltando na terra, nessa situação aqui? Água. O profeta pede para a viúva entrar dentro da casa dela e pegar água. Ela se movimentou e falou: vou pegar água. Eu já achei a atitude dela extremamente ousada e obediente. Mas quando ela ia ainda pegar água, a Bíblia diz que Elias para ela no meio do caminho e fala assim: agora eu só não quero água, traz para mim um pouco de pão e de azeite batido. Bate para mim azeite na farinha e faz para mim um bolo pequeno, um pãozinho pequeno. Irmão, é muita ousadia do profeta dizer isso. Pensa você comigo. Pensa você nessa situação, como é que um homem de Deus, que teoricamente deveria ele dar comida para ela, ele abastecer ela, ele ser resposta para ela, porque a situação dela era deprimente. Só que Deus fala para ela, ou melhor, a manifestação de Deus na vida de Elias fala para ela fazer primeiro para você. A situação daquela mulher era deprimente, trágica, e mesmo assim o profeta se posiciona e diz: faz primeiro para mim. Não parece um pouco conflitante na sua cabeça isso? Imagina você com seu filho, imagine você com a sua família, você não tem o que comer e de repente chega um homem de Deus, bate na sua porta e fala assim: ó, tudo que você tem aí, faz primeiro para mim, depois você abastece a sua família. Deus, diga assim: Deus está subindo o nível da revelação. Na medida em que Deus sobe o nível da revelação, Deus sobe o nível da obediência. Na medida que Deus sobe o nível da sua prosperidade, Deus sobe também o nível da sua justiça. Deus sempre vai subindo o nível, mas você também precisa acompanhar o nível que Deus está subindo. Quando a gente olha para essa situação, tanto de Deus manifestando ali em Elias, pedindo aquele bolo primeiro para ele, mesmo ele vendo aquela situação totalmente trágica, cenário de morte, cenário de tragédia, Deus ainda usa ele e fala: faz primeiro para mim. Quando a gente olha para a vida de Abraão, naquele sacrifício do único filho que ele tinha, era o único filho que Abraão tinha. O Senhor fala para Abraão: Abraão, pega você, o teu único filho, e venha sacrificar a mim. Eu tenho orado a Deus e tenho feito essa reflexão: Senhor, eu tenho feito coisas que jamais eu fiz antes.
Mas mesmo fazendo isso, eu ainda estou sendo aprovado por você, eu ainda estou sendo avalizado por você, eu ainda estou alegrando o seu coração, ou apenas eu tenho ofertado por ofertar, ou eu tenho primiciado por primiciar? Por quê? Porque não adianta ofertar. Diga, tem que ofertar primeiro. Tem que ofertar com qualidade. Não adianta primiciar, tem que primiciar primeiro e primiciar com qualidade. Dentro desse aprendizado nosso aqui, que a gente enxergou essa oferta e essa primícia, que foram chaves que abriram o sobrenatural de Deus. Diga assim para o seu irmão: toda vez que você ofertar ou primiciar e Deus aceitar, Ele fará um pacto com você. Como assim, Júnior? Eu posso ofertar e primiciar e Deus não aceitar? Sim, pode. Eu contei o meu testemunho aqui no domingo, onde eu falei que 20 anos de conversão o Senhor falou para mim, que foi a primeira oferta que Ele aceitou. Mas eu não posso, se a tua fé não testifica com o meu testemunho, não tem problema, vai para a Bíblia, olha a vida de Abel e Caim. Os dois ofertaram, um Deus rejeitou e o outro Deus aceitou. E antes de Deus aceitar a oferta de Abel, Deus se agradou primeiro de Abel. E antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou o Caim primeiro. Então, não adianta só ofertar, não adianta só primiciar, não adianta dizimar. Se você e eu não entendermos que nós precisamos fazer primeiro e o melhor de forma obediente, eu e você estaremos correndo o risco de Deus não aceitar. Diga, eu vou escolher o melhor. Eu vou escolher de forma obediente. Abraão não ofertou apenas farinha, ele ofertou 3 medidas da melhor farinha e escolheu o melhor novilho. Elias não apenas profetizou contra Acabe, Elias derramou o que faltava, derramou a água sobre o altar, antes de Deus derramar fogo do céu e consumir o altar. Então diga para o seu irmão, oferte, primicie, abençoe, não daquilo que te sobra. Muitas vezes Deus vai te impulsionar a agir dessa forma, daquilo que te falta, não se engane. Como assim, Júnior? É só olhar para a história da viúva, era o que faltava, era o último dela, ela poderia comer aquilo, ela poderia se alimentar e talvez passar mais um dia viva, só que ela não podia. Então primicie e oferte também sobre as suas impossibilidades. Quando você olha o teu controle e fala assim, eu não posso fazer, mas lembra o que eu disse aqui no início, está na hora, um tempo de nós, profeta Claudineia, de nós trilharmos caminhos revelados e não caminhos vistos. Nós precisamos caminhar sobre aquilo que Deus está falando, não sobre aquilo que eu estou vendo. A viúva não ofertou apenas água e pão, ela ofertou a única coisa que ela tinha. A oferta da viúva pobre foi a mesma coisa. Se a gente olhar todos esses textos com um viés de nós entendermos o que é primícia, o que é oferta e o que isso significa para Deus, nós subiremos um nível a mais de revelação. Deus, Ele não quer do seu dinheiro, não, isso não se trata do seu dinheiro, não se trata das suas posses, não se trata de nada disso, se trata de você. Porque aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, está a um passo de um caminho revelado, está a um passo de uma obediência, está a um passo de eu creio, eu vou, porque o Senhor falou para eu ir. Nós temos duas opções. A gente pode viver uma vida medíocre, no sentido de mediana, em todas as áreas da nossa vida, ou a gente pode assumir
e cumprir os pré-requisitos daquilo que Deus está estabelecendo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Irmãos, para e pensa comigo, o que foi que movimentou Abraão a dar... Gente, não havia igreja, não havia profeta, não havia pastor, não havia ministro de louvor, não havia diácono intercessor, não havia apóstolo, não havia evangelista, não havia ninguém. Pergunto para você, o que motivou Abraão a escolher da melhor farinha, do melhor novilho? Da onde ele tirou essa revelação? Da onde ele tirou essa palavra? Da onde ele tirou essa mentalidade? Se não do próprio Deus, se não do próprio céu, se não daquilo que governa todas as coisas, acima daquilo que eu posso entender, que você pode entender. Eu contei o meu testemunho aqui, e eu vou tentar em alguns momentos passar um pouco por esse testemunho. Eu não podia fazer aquela oferta, era irresponsabilidade minha, humana, fazer aquela oferta. Deus em alguns momentos vai requerer de você a sua irresponsabilidade. Deus vai requerer de você às vezes aquilo que você chama de justiça. Saiba que o milagre de Deus às vezes está revestido de uma injustiça humana. Aquilo que o profeta fez com aquela viúva foi injustiça, foi injusto. Se você olhar com os olhos carnais, se você olhar com os seus olhos naturais, você vai chegar a essa conclusão: foi injusto, foi descabido, foi no mínimo irresponsável. Se fosse nos dias de hoje aqui no Brasil, com certeza esse cara estava preso. Ainda mais se fosse um profeta relevante da nação. Como assim um profeta relevante da nação chega numa casa pobre de Marré e diz: ei, primeiro para mim. Você sabe o que acontece aqui? É que você tem duas opções: ou você enxerga aquele homem como um homem natural, ou você enxerga aquele homem como uma representação de Deus na vida daquela pessoa. Como a profeta Claudineia disse aqui, a primícia não é para o bolso do pastor, a primícia é honra a Deus. O que ele vai fazer com o dinheiro é responsabilidade dele com Deus, mas eu preciso honrar a Deus, através da vida dele, através da vida da pastora. E todas as vezes que eu recebo uma oferta, que eu recebo um dízimo, ou melhor, uma primícia, entenda que Deus sempre vai subir o nível de justiça deles. Deus sempre vai subir também o nível dele. Sabe por quê? Você acha que é fácil receber oferta? Quem aqui já recebeu oferta quando foi em algum lugar? Ministrar, por exemplo, quem aqui já recebeu oferta? Levanta a sua mão, quem aqui já recebeu oferta? Você que não recebeu, você acha que é fácil receber oferta? Com seus olhos naturais é a coisa mais difícil do mundo. Porque tem lugar que você vai ministrar que a igreja é pobre. É melhor eu tirar do bolso e falar assim: ó, tô para você R$50, tô para você 200, tô para você 100. Mas só que isso é uma mentalidade que não cabe naquilo que Deus quer me levar e te levar, irmãos. Deus quer levar a gente para um cenário onde nós somos governados pelo céu. E para ser governado pelo céu precisa cumprir os princípios do céu. Diga: oferta, dízimo, primícia, é princípio do céu. Lição 2: tanto na vida de Abraão, de Elias e da viúva, foi necessário haver uma escassez para que o milagre pudesse ser manifestado. O que aconteceu antes de Deus falar para Abraão, antes de acontecer tudo o que aconteceu na vida de Abraão? O que estava pairando sobre Canaã? Diga: fome. Antes de Deus enviar o profeta para a casa da viúva, o que estava acontecendo na terra? Diga: escassez. O problema é que eu enxergo fome, eu enxergo escassez com um olhar de punição. Talvez você esteja aqui, você enxerga uma perseguição, uma escassez, uma falta, como se Deus estivesse te punindo. Não, eu te asseguro, Deus não está te punindo, Ele não precisa fazer isso. Ele só está querendo ensinar para você
que você precisa aprender a olhar que talvez essa escassez, essa falta, é uma zona de expulsão de Deus, do teu estado atual, para aquilo que Deus disse que iria fazer através de você e em você. Quando eu estava, antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu, que eu testemunhei aqui, quando Deus falou para mim assim, hoje eu estava indo para o trabalho, e Deus falou para mim assim, hoje é seu último dia aqui. Irmãos, eu estava bem, eu estava sendo cotado para ser o número 1 da planta, eu estava administrando 2 negócios, com quase 600 pessoas, eu era tido como um talento dentro da empresa, estava tudo indo bem, diga, estava tudo indo bem, só que não, estava tudo indo bem fora, mas não estava tudo bem dentro. Diga para o seu irmão, Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Quando Deus arrancou tudo aquilo, era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Quando Deus olhava para mim e falou assim, ei, eu não te fiz para ser diretor, eu não te fiz para ser CEO, eu não te fiz para enriquecer, por mais que isso possa acontecer, mas eu te chamei para o altar, eu te chamei por profeta, e eu vou cumprir a minha palavra sobre a sua vida. Quando Deus olha para você, Ele enxerga aquilo que você carrega, não aquilo que você faz. Para de achar que aquilo que você faz é importante para Deus, porque não é. O que é importante para Deus é você cumprir o teu propósito daquilo que você carrega. Carregue a glória de Deus. Carreguem a glória de Deus. Carregue a glória de Deus no ombro. Manifeste a glória de Deus na sua vida. Hoje eu estava numa reunião com uma empresa que está fazendo uma importação para a gente, e de repente eu falando com ele, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu nunca vi o camarada nem mais gordo nem mais magro, primeira vez no telefone, e eu falei assim, você conhece o mercado gospel? Aí ele, não. Eu falei, você tem algum vínculo com a igreja? Ele, eu falei, é o quê? Minha namorada agora, recente, ela é da igreja, e eu sou guitarrista. Eu falei, é isso, Espírito Santo. Aí eu peguei e comecei a ministrar na vida daquele cara. Não tinha nada a ver, reunião de negócio, reunião de trabalho. Irmãos, eu preciso entender, você precisa entender, que você é um empresário disfarçado. Você é um empreendedor disfarçado. As suas empresas, os seus negócios, as suas riquezas, o seu dinheiro, nada disso vai subir para o céu. Quando você chegar lá na porta do céu, o céu vai escanear você. E se você estiver carregando aquilo que você foi chamado para, você terá condição de entrar. Agora, se você viveu uma vida achando que tudo aquilo que você fez, todos os seus serviços, todo o seu trabalho, te credenciou a chegar no céu e pedir para a porta abrir, ela não vai abrir. Você pode viver uma vida normal, eu posso viver uma vida normal, mas eu não quero viver uma vida normal. Você quer viver uma vida normal? Ou você quer viver uma vida no sobrenormal, no sobrenatural? Experimentar coisas que você nunca experimentou, viver o que você nunca viveu. Só que para você experimentar o que nunca viveu, ou o que quer viver, você tem que pular às vezes no escuro. Não é olhar primeiro o que vai acontecer para depois se movimentar, e se movimentar primeiro e depois Deus te mostrar o que vai acontecer. Diga para o seu irmão, não vai faltar a farinha na botija, ou a farinha na panela, e nem o azeite na botija. Não vai faltar.
Se você cumprir o seu propósito, não vai faltar. Se você se mover naquilo que Deus falou para você se mover, não vai faltar. Sabe o que aconteceu aqui com essa viúva? Não só faltou, como ela se tornou uma empreendedora agora de entregar azeite para todo mundo, pão para todo mundo, porque a palavra do profeta foi: não vai acabar enquanto o céu não derramar água novamente. Não vai faltar enquanto não derramar. Como que isso aconteceu? Explica para mim como que esse recurso não acabou. Diga: havia uma palavra. O que te sustenta na caminhada não é o quanto você tem de saldo bancário. O que te sustenta na caminhada não são as suas roupas, não são as suas conexões, as suas amizades, não é o seu ministério. O que te sustenta na caminhada é o fato de você ter uma palavra. Se você não tem uma palavra, eu te sugiro fortemente que você busque qual é a palavra que tem que nortear a sua vida. Todo homem, toda mulher de Deus tem uma palavra no seu espírito que arde todo santo dia, porque todo santo dia, quando eu me deparo com uma situação, eu lembro da palavra. Quando eu me deparo com uma impossibilidade, eu lembro da palavra, porque o que me sustenta é a palavra. O que te sustenta é a palavra? Pergunta para o seu irmão: é a palavra o que te sustenta? Terceira lição: a resposta de Deus não parece com o que você tem em mente. Diga para o seu irmão: a resposta de Deus nunca vai parecer com o que você tem em mente. Deus fala para Abraão: Abraão, farei de ti pai de multidões. Nem filho ele tinha. Como é que você vai fazer de mim pai de multidões se nem filho eu tenho? Levante as suas mãos, eu quero liberar uma palavra que eu senti agora no meu espírito sobre vocês. Eu não sei o que você não tem. Eu não sei quais são as suas limitações. Se ela é física, se é na sua saúde, se é no seu bolso, se é na sua fé. Eu não sei qual é a tua limitação, mas eu estou aqui hoje para profetizar sobre você. A profecia é: vai acontecer. Vai acontecer, de um jeito ou de outro vai acontecer. Continue caminhando naquilo que Deus falou para você, vai acontecer. Se você tem uma palavra, se Deus entregou essa palavra para você, vai acontecer. Não importa se eu tenho filho ou se eu não tenho filho, se Deus falou que eu seria mãe, Deus vai curar o meu útero. Se Deus falou que eu seria pai e eu não posso ter filho por alguma limitação, Deus vai dar o jeito dele, mas vai acontecer. Se Deus falou que vai te fazer um grande empreendedor, mas você não tem nenhum centavo no bolso hoje, saiba que vai acontecer. Se Deus falou que vai te levar para o outro lado do mundo, e você nunca andou de avião, saiba, vai acontecer. Se Deus te falou que vai te conectar com pessoas, e você não tem nenhum amigo hoje, saiba que vai acontecer. Se Deus mandou você projetar, é porque esse projeto já está pronto, já está construído e já está tudo certo, vai acontecer. Esta semana passada eu estava olhando o fluxo de caixa da obra. E eu olhando o fluxo de caixa, eu projetei, joga para cá, joga para lá, posterga algumas coisas aqui, antecipa outras coisas ali. E conversa vai, chamei a Elô, falei: amor, olha esse cenário aqui. A gente consegue ir até aqui. Daqui eu não consigo mais. Aqui é o nosso limite. Se nada acontecer até aqui, a gente vai precisar ter o plano B, ter o plano C e, se precisar, o plano D. E eu fui, isso passou.
E a preocupação que bateu em mim foram duas, essa e mais uma. E quando eu acordei, a palavra que me veio impressa no espírito, e como se Deus tivesse com cartaz na frente para mim assim, ó, recebe aí, ó, pá. Há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Olha de onde eu já te tirei. Olha o que eu fiz, diga para o seu irmão, olha o que Deus já fez na sua vida. Relembre, rememore as coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Se você olhar a situação triste, tem coisa triste para você falar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, para de dar voz, microfone, palanque para histórias tristes. Deus quer que você voe, não quer que você caminhe. Deus quer que você vá mais fundo daquilo que a sua família já foi. Deus quer que você vá mais longe daquilo que você já sonhou um dia. Como eu sinto isso no meu espírito, Deus bradando isso dentro de mim. Não há impossível para aquele que anda segundo a palavra de Deus. Não há impossível para aquele que anda cumprindo o seu propósito. Não há impossível, Deus vai fazer, eu sinto isso no meu espírito. Eu sei que Deus vai fazer isso na minha vida, mas eu estou sentindo que isso está transbordando de mim. Deus vai fazer te surpreender. Em 2025, Deus vai te fazer trilhar caminhos revelados. Caminhos que você não planejou, caminhos que você se limitou, Deus vai te transportar para isso, eu sinto isso no meu espírito. A quarta lição, diga para o seu irmão, essa vai doer um pouquinho. Para trilhar caminhos revelados, repete mais alto para ele, por favor, para trilhar caminhos revelados. Amado de Jesus, amada de Jesus, fala assim, ó, cabeção, é necessário se acostumar a não trilhar caminhos que os seus olhos veem. Claudineia, todas as impossibilidades que Deus cumpriu na sua vida, todas as coisas que Deus fez na sua vida, se você parasse para escrever, eu tenho a certeza que não chegaria com o desfecho que tem chegado. Ale, se Deus tivesse falado para você que você estaria aqui hoje, lá no início do seu ministério, jamais você teria escrito o que você está vivendo hoje. Se você projetar isso para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ei, o que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida? Fala assim, ó, você pode até projetar, você pode até planejar, mas quem dá a última palavra é Deus. Eu sinto isso no meu espírito para dizer também mais uma coisa. Sempre que você planejar, diga, sempre que você planejar, sempre que você projetar, deixe um espaço, deixe uma lacuna para as impossibilidades, porque Deus vai agir aí. E quando Ele agir aí, fala, pula de cabeça, porque Deus vai fazer você voar. É necessário nós nos movermos por aquilo que Deus tem revelado, não por aquilo que eu vejo. Quando eu olho, eu posso até olhar o fluxo de caixa de quem? Eu posso até planejar. Você sabe o que é isso, né? Eu posso até olhar, eu posso até planejar, mas a maior certeza que eu tenho é que não vai acontecer da forma que eu planejei. Eu tenho essa certeza. Não vai acontecer da forma que você planejou. Sabe por quê? Porque se acontecer da forma que você planejou, é você que está financiando o teu destino. Agora, se é Deus que está financiando o seu destino, se prepare, porque nada do que você planejou será de acordo com aquilo que você planejou. Fiz, não deu certo. Tentei de novo, não aconteceu.
Eu tentei fazer novamente, não deu. Ei, se você tem uma palavra, Taramacaia Sólia, se você tem uma palavra, tente de novo. Se você tem uma palavra, faça de novo. Se você tem uma palavra, não retroceda. Se você tem uma palavra, acredite na palavra que Deus te deu e faça de novo, e de novo, e de novo. Eu ouço tantas histórias de pessoas que falaram assim: Deus mandou abrir um negócio, o negócio faliu. Eu abri um negócio, o negócio faliu. Irmão, se você olhar todas as histórias dos bilionários do Brasil, você vai ver uma história comum. Todos eles quebraram um dia. Se você olhar para o cara hoje, que tem uma fortuna de 2, 3, 4, 5 bilhões de reais, você pode ter certeza, pesquisa aí, a história de todos os bilionários do Brasil, todos eles quebraram. Todos eles passaram por um processo de quebra. O problema é que muitas vezes a gente vive numa fé romântica, ou numa fé religiosa, que acha que a quebra é porque Deus não me quis aí. Tudo bem, Deus pode não te querer ali, mas a palavra que Deus te deu, enquanto Deus não falar, não retroceda o seu pé. Faça de novo. Planeja de novo, reestrutura, se reinventa, faça diferente, planeja diferente. É necessário a gente não viver por aquilo que a planilha diz. É necessário a gente aprender a viver, não o que o executivo diz, não o que a situação econômica diz. Se eu for olhar para a situação econômica, eu paraliso, ok? Você também é assim? Eu sou maluco, cara. Eu olho às vezes, eu falo assim: meu, tá todo mundo falando que é para ir para lá, tá todo mundo indo para lá, mas Deus está falando para mim ir para lá. Todo santo dia eu me pego com esse questionamento: Senhor, olha para mim, eu sou pequenininho, eu posso estar errando, me ajuda, eu sou cabeção às vezes, o Senhor sabe. Eu sou falho, sou pecador, sou negligente. Tem hora que eu duvido. Senhor, se compadeça de mim. Sabe, aquele homem que diz assim: ó, ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sou eu. É você. Porque está todo mundo falando que vai acontecer uma tragédia, está todo mundo falando que vai acontecer uma catástrofe, está todo mundo falando que vai acontecer uma escassez. Só que Deus está falando para mim: continue caminhando na minha palavra, continue caminhando naquilo que eu depositei dentro de você. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer na sua vida e na minha vida se nós seguirmos isso? Vai acontecer o que aconteceu com José. Quando todo mundo estava desesperado, com fome, só José tinha a chave do silo das sementes. Imagina, o mercado todo do mundo, ou da região, não vou nem falar do mundo, né? Vou falar do Brasil, querendo um produto que só você tem. Você coloca o preço que você quer, você faz do jeito que você quer. Quem anda na agenda de Deus, anda na frente do mercado. Quem anda na agenda de Deus, anda na frente da agenda da economia. Quem anda na agenda de Deus, anda na agenda, acima da agenda do que os teus olhos veem. Quem anda na agenda de Deus se antecipa, e quem anda na agenda de Deus governa. E por último, quinta lição. Pode subir, Ministério de Louvor, por favor. Prometo que é o último. Diga assim para o seu irmão: às vezes, o milagre de Deus está após uma injustiça humana. Diga: às vezes, o milagre de Deus está após a minha quebra. Às vezes,
O milagre de Deus está além, está após da minha enfermidade. Todas essas debilidades, todas essas situações, todas essas condições, diga comigo, elas são humanas. Quem governa a terra é o céu ou é a terra? Quem governa a terra? Quem governa a terra? Diga com coragem, o céu. O céu governa a terra. Não é a terra que governa o céu. Só que diga assim, ó, o céu governa a terra, mas a chave do governo, de abre e fecha, está na minha mão, está na sua mão. Se você não quiser viver aquilo que Deus tem para você, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Mas se a sua situação diz totalmente ao contrário, aquilo que Deus falou para você, seja bem-vindo. Este é o caminho revelado que Deus quer que você trilhe. Fiquem de pé em nome de Jesus. Diga: não adianta eu vir para o culto, não adianta eu vir para a igreja, eu tenho que entrar na igreja, eu tenho que cultuar a Deus. Não adianta eu ofertar, eu tenho que ofertar com qualidade. Não adianta eu primiciar, eu tenho que primiciar primeiro. Não adianta eu dizimar, eu tenho que dizimar primeiro. Porque a qualidade da tua oferta, a qualidade da tua primícia, Deus não está olhando o que você está fazendo. Diga para o seu irmão: Deus não olha o que eu estou fazendo. Aprenda isso e pegue isso. Repita: Deus não olha o que eu estou fazendo. Deus olha como eu estou fazendo. Então não adianta eu achar que eu estou pregando como eu estou pregando. Não adianta eu vir na igreja cumprir a minha escala de intercessor como eu estou intercedendo. Não adianta eu cumprir a minha escala como diácono, vir como diácono para a igreja. Eu estou aqui diácono hoje, é como eu estou servindo a igreja hoje. Feche seus olhos.